o Cristo que sobe, mas permanece. Como viver com fé e propósito mesmo sem ver Jesus com os olhos? Bem-vindo ao Semente da Fé, o seu encontro diário com a palavra que transforma. Hoje, chegamos ao final do Evangelho de São Lucas. Jesus aparece aos discípulos, abre o entendimento deles, e então, ele parte. Mas o que poderia ser um momento de luto e perda, se torna uma celebração cheia de fé. Eles não ficaram abatidos com a partida, saíram adorando e cheios de alegria. E isso nos leva à pergunta de hoje: como viver com fé e propósito mesmo sem ver Jesus com os olhos? Essa leitura tem uma resposta que pode transformar o modo como você encara a sua caminhada com Deus. A leitura bíblica de hoje está em Lucas 24, versículos de 46 a 53 e diz assim: Então Jesus lhes disse: Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, e eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até Betânia. E, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles se colocaram em adoração e voltaram a Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Reflexão: Jesus havia cumprido tudo. Morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, e agora, sobe aos céus. Mas antes de partir, ele os abençoa e promete algo poderoso: o Espírito Santo. E aqui está o primeiro segredo: Jesus pode ter subido, mas ele permanece através do Espírito. A presença dele não se limita ao físico. E é por isso que os discípulos não choraram de tristeza. Eles entenderam que agora seriam testemunhas. A fé madura aceita a ausência visível como oportunidade de revelação interior. Mesmo sem ver, eles sabiam: Ele está conosco. Você sente que precisa ver para crer? Jesus prometeu algo maior: bem-aventurados os que não viram e creram. Você é um deles. Jesus não apenas parte, ele envia. Ele nos entrega uma missão: anunciar o arrependimento e o perdão a todas as nações. Isso é muito mais do que religião, é transformação real. E ele não nos deixa sozinhos nisso. Promete o revestimento de poder do alto. O Espírito Santo viria para capacitar, fortalecer, direcionar. O céu não se fecha com a ascensão. O céu se abre sobre os que ficam na terra com o coração cheio de fé. O propósito continua. A ausência dele com os olhos é compensada pela presença dele no coração. E isso muda tudo. Você tem vivido sua fé com propósito, ou só com saudade? Jesus não subiu para nos abandonar, ele subiu para nos empoderar. E os discípulos voltaram a Jerusalém, com alegria. Não foi uma despedida triste. Foi uma inauguração espiritual. Porque quem crê de verdade sabe que Jesus não está longe. Ele reina, e reina em nós. Por isso, mesmo em meio à espera, eles não pararam. Foram para o templo, adoravam, bendiziam, continuaram. Essa é a resposta à pergunta que fizemos: como viver com fé e propósito mesmo sem ver Jesus com os olhos? A resposta é simples: vivendo como quem já foi marcado por sua presença. E essa presença nunca nos abandona. Você tem buscado Jesus apenas com os olhos, ou com o coração cheio de fé? Quem carrega a presença não se limita à ausência. Oração: Senhor Jesus, mesmo sem te ver, cremos em ti. Obrigado por nos deixar o Espírito Santo como promessa viva e força constante. Ajuda-nos a viver com alegria, propósito e fé, mesmo quando a jornada parecer difícil. Que possamos ser testemunhas da tua graça, da tua verdade e do teu amor. Que nossa vida seja adoração diária, mesmo nos dias em que não entendemos tudo. Sabemos, o Senhor subiu, mas jamais nos deixou. Amém. Se essa palavra tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa se lembrar que Jesus está presente, mesmo quando invisível. Siga-nos e inscreva-se no Semente da Fé. Ative o sininho para continuar recebendo mensagens que te fortalecem. Lembre-se, ele subiu ao céu, mas deixou uma missão em sua vida. Viva como quem carrega o reino. Até a próxima!